E agora Pedro Venceslau tem mais destaques de trechos desse relatório que nós estamos lendo todos juntos. A gente está lendo junto e já fazendo análise e explicando para você o que significam esses trechos que a gente está lendo. Pedro. Aqui na página 686 tem um ponto que mostra qual a relação, suposta relação entre o Palácio do Planalto e os acampamentos antidemocráticos que foram montados em volta dos quartéis. Sempre houve uma negativa por parte de Jair Bolsonaro que tivesse qualquer influência direta nesses acampamentos. Aqui fala da produção de materiais com conteúdo antidemocrático. A atuação coordenada entre a Presidência da República, por meio do general Mário Fernandes, e os manifestantes ficou novamente evidenciada em mensagens de áudio e documentos trocados entre o investigado e a pessoa de Jorge Robert Oliveira Lisboa, coronel do Exército da Reserva, na época dos fatos. Assessor especial no gabinete do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ou seja, muito próximo do gabinete de Jair Bolsonaro, alguns passos. O contato é gravado com o nome de Coronel Robert Porte ACMIC SG. Nas mensagens fica evidente que os militares, integrantes do governo do então presidente Jair Bolsonaro, estavam confeccionando materiais de propaganda das manifestações antidemocráticas que ocorriam no QG do Exército em Brasília. Nos diálogos ocorridos no dia 7/11/2022, se verifica que Robert parece passar orientações sobre a montagem de uma imagem, inclusive dando instruções para colocar a frase, abre aspas, concentração no QG do Exército, fecha aspas. Nos arquivos extraídos aparecem ainda duas imagens. A primeira é um rascunho feito à caneta do que seria o projeto de um flyer para convocar uma manifestação e segue a ilustração na sequência, essa ilustração que a gente observa aí. Eu acho que é importante, ó, embaixo tem até um outro feito à caneta, com o que seria um ensaio de um flyer para preparação, para convocação para as pessoas para esses acampamentos antidemocráticos. Esses acampamentos, como se verificou na investigação, nesses acampamentos estavam várias pessoas que depois participaram ativamente dos eventos da tentativa de golpe de Estado. Esses acampamentos sempre foram, houve uma negativa por parte do Bolsonaro de que ele tivesse atuado diretamente para incentivar esses acampamentos. Pedro, quero fazer uma análise com você enquanto o nosso time segue captando, separando trechos importantes para a gente. Só uma análise que é o seguinte, a Luísa nos trouxe a informação de que o destaque que ela traz na análise desses trechos que a gente leu foi a eventual participação, de acordo com o relatório da Polícia Federal, participação direta de Bolsonaro, não só conhecimento como aval de Bolsonaro, que era sempre informado. Você está muito debruçado sobre a questão das penas, Obviamente que é um longo caminho, mas diante do que traz a Polícia Federal neste relatório, o que você poderia destacar em relação ao enquadramento de crimes e penas sobre especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Débora, os juristas com os quais eu conversei dizem que, nesse caso da tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, é o que mais aproxima Bolsonaro da possibilidade de levar uma pena máxima. Isso porque, na condição de presidente da República, a responsabilidade dele é maior. Isso pode ser considerado, no eventual julgamento, um agravante, porque ele, na condição de presidente, se ele tivesse o conhecimento de qualquer movimentação golpista, ele teria que ter impedido e, mais do que isso, ele teria aparentemente liderado esse movimento. Se ele aparece como líder ou mesmo como coordenador de toda essa organização criminosa que está dividida em núcleos pela investigação da Polícia Federal, isso pode levar aproximar Bolsonaro à pena máxima. No caso da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é de 4 a 8 anos, e no caso de golpe de Estado, é de 4 a 12 anos. Existe uma questão, um debate no meio jurídico, se essas duas penas se sobrepõem eventualmente. O Pedro Serrano, por exemplo, advogado constitucionalista, acha que deve se aplicar nesse caso o princípio da consução, quando um crime é um meio para se cometer outro crime. No julgamento dos primeiros envolvidos no 8 de janeiro, o Barroso teve esse entendimento, que não dava para aplicar as duas penas, apenas uma das duas penas. Acabou sendo derrotado nessa questão. Mas esse é um debate que provavelmente deve acontecer no eventual julgamento.
Já o advogado Bruno Salles, criminalista, discorda do Pedro Serrano. Ele diz que um crime não se sobrepõe ao outro. Por quê? Eventualmente, se houver um golpe de Estado, esse novo governo, esse novo regime pode convocar novas eleições. Portanto, não abalaria, né, não aboliria, no caso, o Estado Democrático de Direito, no máximo o agrediria. Então, caberia, assim, a aplicação dessas duas penas, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que esses dois crimes fazem parte daquele pacote de leis do crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foram aprovados em 2021 e sancionados pelo próprio Jair Bolsonaro naquela ocasião. Débora.